Olá, galera. Nesta videoaula, nós vamos tentar entender como construir uma distribuição de frequências com intervalo de classe, tá? Então, o objetivo é a gente tentar usar aqui a fórmula de Sturges e algumas relações estatísticas para construir uma distribuição de frequências com intervalo de classe da melhor forma possível, tá ok? Bom, então, para isso, vamos ver o seguinte exemplo. Os dados abaixo são referentes às idades em anos de 25 pessoas que participaram de uma pesquisa. Então, você aqui tem a idade de 25 participantes, né? 40 anos, 55, 45 e assim por diante. Então, você tem a idade desses elementos. A primeira coisa que a gente destaca nessa primeira parte é que aqui são os dados brutos, né? Se eles não estão com nenhuma organização, então nós temos aqui os dados brutos. Segundo, essa variável idade, né? Que a gente está trabalhando, né, está relacionado ao tempo, é uma variável quantitativa e contínua. Então, é interessante sempre a gente representar as variáveis quantitativas contínuas por distribuições de frequências em intervalos de classe, tá ok? É o recomendável. Bom, então, primeira coisa, nós organizamos os dados. Então, veja, aqui nós tínhamos os dados brutos, né, os dados da maneira como eles foram coletados inicialmente, e nós encontramos o rol, que é nada mais do que você colocar os dados em ordem aqui crescente, ou decrescente. No caso, nós escolhemos o padrão, ordem crescente. Então, os dados agora estão organizados aqui, ó, né, nessa sequência, do menor para o maior. A menor idade nesse conjunto é 38 anos e a maior idade é 61 anos. Bom, na sequência, nós vamos encontrar algumas medidas importantes. Então, está aqui o rol, os dados organizados, e uma medida importante é a amplitude total. Tá? Então, como é que a gente encontra a amplitude total, pessoal? Ora, a amplitude total, a gente vai chamar aqui de AT, amplitude total, nada mais é do que o valor máximo obtido no conjunto de dados, subtraído do valor mínimo, tá ok? Então, se a gente observar aqui, qual é a maior idade? A maior idade é 61 anos. Então, a amplitude total será 61 anos menos o valor mínimo, que é a menor idade de 38 anos. Então, é bem intuitivo essa questão da amplitude total. 61 menos 38 dá 23. Significa que a variação das idades entre a máxima e a mínima é de 23 anos. Ok? Então, essa é a primeira medida que a gente pega dos dados para tentar construir a distribuição de frequências usando algumas relações estatísticas já convencionadas. Bom, a segunda coisa que a gente vai fazer é, se eu quero encontrar uma distribuição de frequência com intervalo de classe, quantas classes eu vou ter, tá ok? Quantas classes nós teremos? Então, um estatístico chamado Sturges encontrou, né, ou deduziu uma relação, uma forma para tentar encontrar esse número de classes. Embora esse número de classes possa ser encontrado empiricamente. Você pode dizer, olha, eu quero fazer uma distribuição de frequências com 5 classes. Então, por qual metodologia empírica? Eu acho que 5 classes representa bem o conjunto de dados e assim por diante, né? Então, vamos lá. Vamos usar a fórmula de Sturges. K igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de n. Logaritmo aqui é o logaritmo na base 10. E o que é o n? O n é o número de elementos que você tem no seu grupo. Então, nesse caso, o n está valendo 25, porque são 25 pessoas. Ok? Bom, então, K, que será o número de classe, vai ser igual a 1 mais 3,3 multiplicado pelo logaritmo na base 10 de 25. Você utiliza uma calculadora científica, faz essa conta e o resultado disso dá 5,61. Arredondando, nós temos K igual a 6. Portanto, nós vamos trabalhar neste problema com 6 classes, com 6 intervalos. Já vai ficar claro para a gente o que são essas classes, o que são esses intervalos. Ok? Definido então o número de classes, pessoal, nós vamos para o seguinte passo, que é definir a amplitude de cada intervalo, ou seja, quanto que é o tamanho de cada intervalo. A amplitude do intervalo de cada classe, né, ela será definida da seguinte forma. A amplitude do intervalo, chamar aqui de AI, será a amplitude total dividido pelo número de classes. Então veja, a amplitude do intervalo será 23, que é a amplitude total que nós encontramos, dividido por 6, que é o número de classes que nós vamos trabalhar. Quando você divide 23 por 6, você obtém aqui 3,83.
Tá? Então, arredondando isso, nós vamos ter uma amplitude de 4. Claro, você poderia trabalhar com 3,8, com 3,9 também, mas vamos deixar aqui uma amplitude de 4. Né? Então, essa aqui é a amplitude do intervalo, ou seja, esse aqui é o tamanho de cada intervalo. Tamanho de cada intervalo. E vamos entender agora o que significa isso na tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe. Né? Então, essas três medidas aqui, ou basicamente agora, essas duas medidas, o 6 e o 4, serão as que nós vamos utilizar no início da construção. Então, qual é a ideia? Você tem aqui o conjunto de dados, que é o Hall, nós já encontramos o número de classe, que é 6, e a amplitude de cada classe, que é 4. A nossa ideia agora é não representar a frequência indivíduo por indivíduo, né, ou elemento por elemento, mas por um intervalo de classe, ok? E é importante que nessas classes, quando eu fechar todas as classes, não pode sobrar ninguém da minha amostra. Então nós vamos começar a primeira classe, nós vamos começar do valor menor aqui, ó. Ele não vai ficar de fora. 38 é o valor menor, e vou colocar esse símbolo que eu já estou explicando. Bom, 38 vai até onde? O tamanho de cada classe é 4. Então, 38 mais 4, 42. Significa que essa primeira classe, ela vai de 38 até 42. E esse tracinho aqui? Esse tracinho indica que o 38, se ele aparecer no conjunto de dados, ele deve ser contabilizado nessa classe. Então, no lugar da gente olhar elemento por elemento, nós vamos olhar o seguinte: quantas pessoas têm idade de 38 até 42 anos, ok? Então, é essa a ideia da montagem agora de uma distribuição de frequência por intervalo. Então, no lugar de você contar quantas pessoas têm 38 anos, quantas têm 39 e assim por diante, você vai dizer quantas pessoas têm de 38 até 42 anos. Podendo contar as pessoas que têm 38 anos e não contando as pessoas que têm 42. Mas, professor, se aparecer uma pessoa que tem 42, onde que eu conto ela? Na classe seguinte. Então, como aqui não tem esse tracinho, ó, veja, não apareceu esse tracinho, aqui é como se fosse um intervalo aberto. Então, esse tracinho na representação, onde tem o tracinho, significa inclusão, ou seja, se aparecer o elemento, você inclui. E aqui, exclusão, ou seja, o extremo direito do intervalo não deve ser contabilizado dentro dessa classe, tá ok? Já o extremo esquerdo, se ele aparecer no conjunto de dados, ele pode ser contabilizado nessa classe. Então vamos lá, só para a gente entender. Aqui nós vamos anotar a frequência simples, né? Então aqui é a frequência simples da classe. Bom, nessa classe, de 38 até 42, tem quantos elementos? Bom, tem uma pessoa com 38 anos, tem outra com 38, com 39 de novo, com 40, com 40, opa, 43 já passou do intervalo, então não deve ser contabilizado. Então, quantas pessoas entraram aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Portanto, a frequência desta classe é de 6. Então, como é que eu interpreto isso? No meu conjunto de dados, eu tenho 6 pessoas que têm idade de 38 até 42 anos. 38 inclusive e 42 anos exclusivo, né? Ou seja, não tem ninguém com 42 anos. Observe que aqui, quando eu olho para essa informação, e se eu não tivesse os dados, e estivesse olhando só para essa informação, eu não saberia as idades. O que eu saberia era que teria 6 pessoas dentro desse intervalo, tá ok? Bom, como é que você vai montar o intervalo? São 6 classes, então. Você vai montando de 4 em 4. A amplitude de cada intervalo é 4, então você começa o próximo intervalo do 42. Olha, 42, e aí você soma 4. 42 mais 4 vai dar 46. Vamos para a próxima classe. 46 mais 4, 50. 50 mais 4, 54. 54 mais 4, 58. 58 mais 4, 62. Então, se você observar quantas classes, quanto intervalo de classes você vai ter? Você vai ter 6, que é exatamente o que você definiu no início lá pela fórmula de estudos. Outra coisa importante é, se você observar aqui, ó, não tem perigo de ninguém do conjunto de dados ficar fora da contagem. Isso não pode acontecer isso. Você não pode montar aqui, porque você arredondou para baixo ou para cima e ficou alguém de fora. Não pode, tá ok? Todos os elementos do conjunto de dados devem aparecer. Se você observar aqui, o maior elemento, que é o 61, ele entra nessa classe. E o menor elemento, que é o 38, entrou nessa classe. Então, todo mundo está aparecendo, tá? Isso é importante.
Então vamos continuar aqui nossa compreensão. O que eu vou buscar agora nessa classe? Eu vou contar quantas pessoas têm idade de 42 até 46, mas não pode ser 46, podendo ser 42. Então, 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 47 já passou, então não serve. Então, quantas pessoas têm idade nessa classe? 7 pessoas. A frequência simples dessa classe é 7. Ok, pessoal? É bem tranquilo isso, né? Bom, agora, de 46 até 50, quantas pessoas? 1, 2, 3. E os 50? Conta nessa classe? Não conta. Por quê? Porque não tem o tracinho. Significa que o 50 não deve ser contabilizado nessa classe. E ele vai ser contabilizado aonde? Na próxima classe. Então, quantas pessoas têm idade nessa classe? 1, 2, 3. A frequência simples dessa classe é 3. Ok, pessoal? Bom, na sequência de 50 até 54, aí o 50 que não tinha sido contabilizado entra, ó. Agora ele vai entrar aqui. Por quê? Porque tem um tracinho aqui indicando que o 50, se ele aparecer nos dados, ele deve ser contabilizado. Então você vai de 50 até 54. Então tem o 50, tem o 51, tem o 53 e aqui já passou, não conta. Então tem 1, 2, 3, 1, 2, 3 elementos. A frequência simples dessa classe também é 3. De 54 até 58 nós temos 1, 2, 58 não entra, né? Porque aqui não inclui 58, ele vai ser contabilizado na próxima classe. Então nós já temos apenas 2 pessoas, né? E por fim, de 58 até 62, nós temos 1, 2, 3, 4 pessoas. E nós fechamos então aqui a coluna da distribuição de frequência simples. Temos 4 pessoas. Se você somar aqui, vai dar 25, que é o total de pessoas. Tá ok, pessoal? Então, muito tranquilo. Ou seja, qual é a interpretação, né, dessa primeira parte? Por exemplo, dessa linha. Significa aqui que 3 pessoas tem idade de 50 anos até 54, podendo ter alguém com 50 anos e, obviamente, não podendo ter ninguém com 54 anos de idade nesses 3 que você observou. Tá? Feito isso, né, montado as classes e pega a distribuição de frequência, nós vamos ver alguns elementos importantes na distribuição de frequência também. Bom, veja, nós construímos essas classes a partir da fórmula de Sturge, né? De alguma metodologia estatística. Agora, esse tamanho da classe, essa quantidade de classe, pode também ser feito de maneira empírica. Você poderia dizer assim, vou fazer a classe tamanho 5, de 5 em 5 anos. Tá ok? Não tem problema nenhum. Mas, em termos de metodologia estatística, definir uma metodologia padrão, se a gente pedir pela fórmula de Sturge, você tem que passar a realizar todos os passos que nós executamos anteriormente. Bom, vamos a alguns elementos importantes na tabela de frequência. Um elemento importante, que a gente vai chamar aqui, é o ponto médio da classe. Vamos chamar de xi, tá? Então, o ponto médio ele vai ser útil para calcular algumas medidas estatísticas mais na frente. O que é o ponto médio da classe, pessoal? É o meio da classe. Então, qual é o elemento que está no meio, entre 38 e 42? Olha, entre 38 e 42, quem está no meio é o 40. Ah, professor, mas como é que eu encontro isso fazendo alguma conta? Você pega o 38, soma com o 42 e divide por 2, ok? Quando você faz isso, vai dar o quê? 80 dividido por 2, que dá 40. Se você não visualizar isso diretamente, você pode fazer essa conta. Soma os extremos e divide por 2. O que você vai obter é o ponto médio da classe. Então, 40 é um ponto que está aqui no meio. Ó. Ele divide a classe ao meio. É a idade de 40. Qual é o ponto médio dessa outra classe? De 42 até 46, vai ser o 44. Né? De 46 até o 50, vai ser o 48. E como as classes têm tamanho igual de 4 em 4, esses pontos médios também vão ter variação de 4 em 4. Então, 48 mais 4, 52. 52 mais 4, 56. 56 mais 4, 60. E você observa que 60 é o ponto médio dessa classe. Claro, pegar de 4 em 4, por quê? Porque as classes vão de 4 em 4. Se as classes tivessem variação diferente, porque se você fosse construir uma tabela de frequência de modo empírico, poderia ser que o tamanho de uma classe fosse diferente do tamanho de outra. Você queria definir, ok? Mas, nesse caso, usando essa metodologia que nós colocamos aqui, todas as classes têm tamanho igual a 4. Então, está mais tranquilo ainda. E aqui não precisa de nenhuma informação. Frequência relativa, que é a frequência simples em porcentagem. Então, aqui nessa coluna é a frequência relativa. Né? Como é que é a frequência relativa? É só você observar essa frequência em porcentagem. Então, 6 representa quantos por cento de 25? O que fazer? Qual é a conta que devemos fazer? Simplesmente pegar o 6 e dividir pelo 25. Você quer saber quantos por cento uma coisa representa de outra? Você divide. Quando você divide o 6 pelo 25, você vai obter 0,24. Pode usar uma calculadora para isso, que é a mesma coisa que
24%. Então significa que 24% é a frequência relativa dessa classe. Qual é a interpretação disso? 24% das pessoas têm idade entre 38 e 42, ok? Qual é a frequência da outra classe? 7. 7 representa quantos por cento de 25? Faz a mesma coisa, pega o 7, divide por 25, isso vai dar 0,28, que é 28%. Então você coloca aqui o 28, indicando que 28% das pessoas têm idade entre 42 e 46. E refaz esse procedimento para todos os elementos dessa coluna, né? Então você pega o 3, divide por 25, isso vai dar 12%, como aqui é 3 vai dar 12% de novo, quando fizer com 2 vai dar 8, quando fizer com 4 vai dar 16. Obviamente, quando você somar aqui todas as porcentagens, isso vai dar 100%. Então a frequência relativa é simplesmente olhar a frequência simples em termos de porcentagem. Outra frequência aqui também importante na tabela de frequência é a frequência acumulada, né? A frequência acumulada. Bom, o que é a frequência acumulada, gente? É a frequência da classe somada com a frequência simples da classe, somada com as frequências anteriores. Então, quando você pega a primeira classe, que é de 38 a 42, a frequência foi 6. Então, a frequência acumulada aqui é 6 porque não tem ninguém para trás. Quando você pega a segunda classe, a frequência da classe foi 7. Aí você acumula com a anterior. 7 mais 6, 13. Então, 13 é a frequência acumulada dessa classe. Significa o quê, pessoal, em termos de interpretação? Que nós temos, nesse conjunto de dados, 13 pessoas têm idade de 46 anos para baixo. Ou até 46 anos, sem contabilizar o 46, né? Bom, qual é a frequência acumulada dessa classe? Você vai pegar o 3 mais o 7 mais o 6, que é a mesma coisa pegar 3 mais 13, que dá 16. Frequência acumulada dessa classe, 3 mais 3 mais 3 mais 7 mais 6, ou 3 mais 16, que é 19. É a mesma coisa, 2 mais 19, 21, e 4 mais 21, 25. É óbvio que na última classe você acumula todo mundo, né? Então, qual é a interpretação da frequência acumulada? Vamos pegar aqui, ó, 21, que significa esse 21. 21 pessoas deste grupo têm idade menor que 58, que é o limite dessa classe. Tá? Então, essa é a ideia da frequência acumulada. E qual é a ideia da frequência acumulada relativa? Que seria aqui a acumulada relativa, ó, que é acumulada em percentual. A acumulada relativa é a mesma ideia da relativa simples. Você vai pegar esses valores e vai encontrar em porcentagem. Ou você pode pegar essa coluna de cá, ó, da frequência e percentagem, e acumular. Por exemplo, 24%. Primeira classe, 24%. Segunda classe, 28 mais 24. Vai acumular. 28 mais 24, nós vamos obter 52. Qual é a interpretação desse 52? 52% dos elementos da minha amostra têm menos de 46 anos. Ok? Então, essa é a interpretação. Acumulando 12 mais 28 mais 24, ou simplesmente 12 mais 52, 64. E repetindo esse processo, você vai ter aqui 76, 84 e 100%. Só para a gente finalizar, qual é a interpretação desse 84? 84% das pessoas deste grupo têm idade menor do que 58 anos. Ok? Então, essa é a ideia da frequência acumulada. Então, com isso, pessoal, nós realizamos aqui a construção de uma tabela de distribuição de frequência em intervalo de classe. Esse tipo de tabela é muito recomendado quando você está trabalhando com uma variável que é contínua, porque as variáveis contínuas podem assumir valores quaisquer em um dado intervalo. Então, isso dificultaria você fazer uma distribuição sem classe. Então, recomendável para variável contínua é uma distribuição por intervalo de classe. Você pode fazer ela empiricamente, definindo quantas classes você quer, a amplitude de cada classe, mas o mais usual é você repetir esses procedimentos que nós encontramos. Usar a forma de Stewart para encontrar o número de classes e usar aquela formazinha que nós temos para encontrar a amplitude de cada classe. Então é isso aí, espero que vocês tenham compreendido esse vídeo e até a nossa próxima aula.